as histórias da fé, a mulher cananeia, livro de Mateus, capítulo 15, versículo de número 21, diz assim: Então Jesus deixou a Galileia, rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: Mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: Fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se e ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: Não é certo tirar comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Você pode dar um glória a Deus aí, um aleluia aí, amém? Feche seus olhos aí onde você estiver. Pai, que nesta noite o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, tratar, ó Deus, com cada um de nós, nos dirigindo, nos exortando, nos movendo debaixo da Tua palavra, que o banquete espiritual que está pronto possa ser aquele, ó Deus, que venha saciar o coração de cada um dos Teus filhos. Eu creio e louvo o Teu nome, ó Deus, pela Tua fidelidade que tem se revelado a cada dia, que possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Existem nas nossas vidas alguns princípios muito importantes e relevantes que a gente não pode esquecer deles a partir do momento que de fato a gente decide servir a Cristo Jesus. Nós somos uma pessoa, nós somos um tipo de pessoa quando estamos sem Cristo e somos uma nova criatura em Cristo e a partir de Cristo. Quero que você guarde essa linha de pensamento: em Cristo e a partir de Cristo. Então, quando nós conhecemos o amor dele, quando nós conhecemos o cuidado dele, nós sofremos um impacto que gera libertação, que gera transformação, que gera cura, que gera renovo. É aquilo que acontece naquele momento de transformação e de salvação. A partir desse momento, aqueles que decidem viver nele começam a ter em seu coração, em sua mente, inseridos os princípios de uma vida cristã. E a gente poderia enumerar vários aqui. A gente aprende o real valor e o real sentido do amor. E a gente passa a ter o exercício do amor como um princípio de vida. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. A gente passa a ter o princípio de servir, que aquele que quer ser o primeiro se considere o último. Aquele que quer ser o primeiro que aprenda a servir primeiro. A gente aprende esses valores tão importantes. A gente aprende que é melhor obedecer do que sacrificar. A gente aprende que o Senhor ele ama aquele que investe no seu reino e dá a ele com alegria. São princípios que vão norteando a nossa vida. E tem algo que começa a brilhar em nós, que é o princípio da fé. A gente entende que a fé, ela pode ser uma antes de Cristo, e ela pode ser totalmente diferente a partir de Cristo e em Cristo. Porque antes de Cristo entrar na minha vida e se tornar Senhor, eu posso ter um pensamento a respeito do que é a fé. Se você parar e perguntar para uma pessoa que nunca pisou numa igreja, o que é fé? Ela vai dizer: a fé é acreditar em alguma coisa. Fé é esperar que alguma coisa vai dar certo.
São linhas de pensamentos, linhas de sentimentos que as pessoas têm, porque de certa forma muito aleatória vão aprendendo sobre a fé. Mas a partir do momento que a gente está vivendo uma nova vida em Cristo, Ele é o Senhor e Salvador da nossa história, a gente aprende que a fé ela não é algo de qualquer coisa assim, como qualquer coisa do dia a dia. Ela se torna um princípio importantíssimo de ser vivido. E a gente descobre que é possível alimentar a fé. É possível fazer com que essa fé cresça. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E se tem algo determinante na nossa vida diária como cristãos, é o fator fé. É usar a fé contra as adversidades, é usar a fé no meio da crise, é usar a fé contra as palavras negativas. E Cristo não espera de nós nenhum tipo de fé complicada, nenhum tipo de fé gigantesca que se revele por comportamentos extraordinários. Mas Ele espera de nós uma fé pequena como um grão de mostarda, e uma fé simples como revelada está na oração que Ele nos ensina. Uma fé de dependência. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso é fé. É fé de saber que Deus, o Pai, não deixará nada faltar para você. É a certeza de que Ele suprirá diariamente as necessidades da sua casa. Através da fé, aprendemos a crer num Deus provedor. Através da fé, aprendemos a crer num Deus libertador. Através da fé, nós aprendemos a crer na salvação dele sobre a nossa vida. Através da fé, aprendemos a descansar e esperar nele. Porque não há uma outra forma, se não for pela fé, de vencer o nosso eu e conseguirmos esperar o tempo de Deus e descansar nele. Porque o nosso senso de imediatismo sempre vai nos empurrar, sempre vai nos levar a dizer, vai, realiza, faz. Mas a fé ponderada, baseada e gerada através da palavra, sempre vai nos ensinar, descansa, espera, confia, se posiciona, mas saiba que Ele não perdeu o controle. E existem inúmeras histórias de fé. Talvez você que está nos assistindo e conectado conosco tenha uma história de fé impressionante. Então, se você que está aí conectadinho conosco tem uma história de fé impressionante, você venceu uma situação difícil, Deus fez um grande milagre na sua vida, você viu a família transformada, recebeu uma cura, um milagre, uma porta aberta, abertura de uma empresa, eu não sei, sobe no comentário aí dizendo, ó, eu tenho uma história de fé. Porque cada um de nós chegamos aqui aonde estamos pela fé. É a vitória que vence o mundo. Então nós temos as nossas histórias de fé, que devido às vezes às circunstâncias diárias, a gente vai se esquecendo delas. É por isso que é tão importante em nossas orações, a gente sempre pedir a Deus, Senhor, não me deixa esquecer daquilo que pode trazer esperança ao meu coração. Que eu sempre me lembre daquilo, Senhor, que me faz caminhar, daquilo que me faz, Senhor, levantar todos os dias. A palavra de Deus, ela traz histórias de fé impressionantes, inspiradoras, esclarecedoras e, por que não dizer, instrutivas, que nos instrui como nos posicionarmos pela fé. E a história da mulher cananeia é assim. Mas eu quero mudar um pouquinho a configuração do nome dela hoje aqui. Eu não quero só que a gente pense nela como a mulher cananeia. Porque o que levou ela a Jesus não foi o fato dela ser uma mulher cananeia, ou seja, de um outro povo. O que levou ela a Jesus foi o fato dela ser mãe. Quantas mamães a gente tem aqui conectados com a gente? Qual mamãe não faria tudo pelo seu filho? E foi o que essa mulher fez. Sabe aquela história que mães intercessoras, quando se colocam de joelhos, seus filhos ficam de pé? É exatamente isso que nos é ensinado e revelado nessa história. A história de uma mãe intercessora, que mesmo tendo tudo, lutando contra tudo estava jogando contra ela, ela teve coragem,
determinação e fé suficiente para ir em busca daquilo que ela necessitava e daquilo que ela precisava. Há muitas lições que a gente aprende com essa história. Eu quero compartilhar algumas delas para você, para inspirar o teu coração hoje, para inspirar a tua fé. Porque se você tem histórias de fé até aqui, em nome de Jesus, você vai ter novas histórias de fé para ser escritas. Cada adversidade, cada aflição, cada dificuldade que você tiver na sua vida, você vai poder dizer sobre elas: Deus escreveu uma história de fé na minha vida. Primeira coisa que eu aprendo com esta mãe, a mãe de Caná, né? Lá de Caná da Galileia, a mãe cananeia. Primeira coisa que eu aprendo com ela: não aceite a condição do sofrimento. Não aceite a condição do sofrimento. Escute o livro de João, capítulo 16, versículo 33. É Jesus que está dizendo isso aqui. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Olha o que Jesus está indicando para nós. Duas coisas. Primeira delas, Ele é a paz. Ele indica o caminho da paz. Então eu entendo biblicamente, através das palavras do próprio Jesus, que a partir de Jesus e em Jesus eu tenho paz. Ele está indicando assim: olha, tudo que eu falei, tudo que eu ensinei, tudo que eu estou relatando para vocês, eu estou dizendo para que vocês entendam que vocês vão encontrar paz em mim. Porque no mundo que vocês estão enfrentando, vocês vão ter aflições. E o que é aflição? É o estado de estar preocupado, angustiado, muitas vezes não está preparado para tomar uma decisão. A indecisão toma conta do seu coração e você fica ali. Quem aqui não enfrentou pelo menos um dia de aflição nesse mais de um ano de pandemia já? Um dia que você estava tentando não surtar, mas naquele dia um monte de preocupação veio. Naquele dia um monte de situações vieram na sua mente. Quem nesse um ano não se preocupou com o emprego? Quem nesse um ano não se preocupou com a própria saúde? Daqueles que pegaram Covid e estão bem, duvido que você não passou um dia pelo menos ali questionando. Falou: Senhor, e aí, Deus? Porque isso faz parte das aflições que a gente tem que enfrentar. Nós estamos no mundo de aflições, mas Jesus está indicando aonde a gente vai encontrar paz no meio das aflições, nele. E é para Ele que eu tenho que correr. Eu não vou encontrar paz sobre a aflição em outro lugar que não seja em Jesus e a partir de Jesus. Se eu tenho aflição, eu também tenho direito à paz que Ele tem para me dar. E o sofrimento? O sofrimento acontece quando eu não me posiciono com a minha fé. Porque o sofrimento é o resultado da falta de posicionamento no meio da aflição. Quando eu começo a passar por aflição e eu não me posiciono com a minha fé, aquilo vai tomando uma proporção maior. Aquilo vai virando aquela famosa bola de neve. E quando você não se posiciona com a sua fé, o diabo avança. Ele avança. Ele intensifica aquilo. E daqui a pouquinho, aquilo que era uma aflição para você se posicionar em fé e você vencê-la, começa a trazer prejuízo para você. Faz você decair, regredir, traz amargura, tristeza, angústia de morte, um sofrimento de martírio. E você já não consegue mais se ver fora daquela dor. Aquilo virou uma prisão, aquele sofrimento te aprisionou e você não consegue mais sair daquilo. Porque você se esqueceu que nós teremos aflições, mas em Cristo nós teremos paz. A gente não pode se esquecer de 1 João capítulo 3, versículo 8, a parte B desse versículo, quando nós somos ensinados o que diz assim:
Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Em Cristo Jesus nós temos autoridade para quebrar todos os laços do inimigo, tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos traz sofrimento. Mas eu tenho que entender que eu tenho que ir para Ele. Eu tenho que viver uma vida nele. Por isso, a nossa vida tem que ser uma vida a partir de Jesus e em Jesus. Para que eu possa me libertar das prisões, né? Dos que o sofrimento pode trazer sobre a minha vida. Porque foi isso que Jesus Cristo veio fazer, nos libertar das obras do diabo. Uma segunda coisa que eu aprendo aqui, porque a primeira foi isso: a mulher, ela já tinha visto tudo que podia fazer e nada trazia libertação para ela. Ou você acha que ela vendo a filha dela, ela não correu nos meios da vida dela diária para tentar trazer algum tipo de calmaria, de libertação para a filha dela? Eu tenho a convicção de que ela tentou de todas as maneiras trazer algum tipo de paz, de libertação para a vida da filha dela, mas não conseguiu. E ela entendeu, olhando para Jesus, que Ele é quem poderia transformar a vida dela. A segunda coisa que eu aprendo com ela é que eu preciso resgatar no meu coração que existe poder no meio de um clamor. Existe poder no meio do clamor. Eu quero te questionar nessa noite aqui. Você já clamou? Clamou mesmo com intensidade? Sabe, às vezes parece que a gente, no momento assim que a gente mais precisa, parece que a gente ora de verdade, né? Como assim, ora de verdade? Porque às vezes a gente faz umas oraçõezinhas durante o dia: Senhor, abençoa meu dia, abençoa minha casa, abençoa minha família e me guarda. Parece que às vezes é uma oraçãozinha de tabela, mas às vezes tem aquela oração que você ora, você clama, você busca e você termina e fala: nossa, parece que eu orei de verdade agora. Porque agora a oração está até diferente aqui. Você já levantou um clamor com intensidade? Você já orou e buscou a Deus até o teu corpo físico cansar? Já chorou na presença dele até o teu corpo não ter mais lágrimas para colocar para fora? Isso é um estado de dependência de Deus. Isso é um estado de dependência total pela fé naquilo que Cristo pode fazer. Eu não posso desistir da oração, eu não posso desistir do clamor, que é algo intenso, para que eu não me esqueça que existe poder na oração para quebrar maldições. Existe poder na oração para trazer paz em meio à guerra. Existe poder no meio da oração para trazer cura sobre corpos doentes. Existe poder na oração para mover o mundo espiritual à tua volta. Existe poder na oração para trazer avivamento numa igreja, numa cidade, num estado e num país. Existe poder na oração para isso. Talvez você olhe e fale: pastor, mas eu tenho orado, eu tenho pedido, eu tenho clamado, eu tenho intensificado, mas eu não estou vendo acontecer. Porque muitas vezes aquilo que você está buscando não está acontecendo na vida natural, no ambiente natural onde os teus olhos veem. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite: não pare de clamar, não pare de orar, porque o teu clamor e a tua oração está transformando o ambiente espiritual, está mudando o ambiente espiritual. Aceite o desafio de ser uma pessoa de oração e que levanta um clamor de forma intensa por aqueles que precisam. Você já parou para pensar que você pode ser o fruto da resposta da oração de alguém? Você já parou para pensar que tem coisas na sua vida que são frutos de oração? Frutos da intercessão de alguém? Já parou para pensar? Por isso eu quero te desafiar hoje a resgatar no seu coração o poder do clamor, o poder da busca a Deus com toda a tua fé, com alguns princípios. Primeiro deles: decida orar por alguém.
esta mãe não estava ali por ela. Ela não foi clamar por ela. Ela não foi buscar por ela. Ela foi interceder pela sua filha. Decida hoje a levantar um clamor por alguém. Você sabe de alguém que está internado na UTI por causa do Covid? Bota o teu joelho na oração, erga um clamor pela vida dessa pessoa. Você sabe de alguém que está passando por algum tipo de perturbação, de doença, de enfermidade, algum casamento em crise? Dobra o teu joelho, paga o preço e ore por essa pessoa. Aceite o desafio de orar de verdade por você, de orar de verdade pela sua vida. E ter a consciência que a tua oração sim está gerando transformação no ambiente espiritual. E no tempo certo vai frutificar. Aceite o desafio de ser um intercessor e alguém que ora pela igreja. A gente não pode esquecer de orar pela igreja, pelo corpo de Cristo, pela noiva do Cordeiro. Então eu estou clamando a você hoje aqui, ei, se levante como um intercessor da igreja, alguém que ora pela igreja, para que as pessoas que entrarem aqui sejam curadas, para que Deus levante pastores, missionários, obreiros, músicos, dança, teatro, a professora de escolinha, intercessores, que Deus levante recursos necessários para que a gente cuide da obra e a obra avance. Vem comigo ser um intercessor e alguém que levanta um clamor. Você está passando por coisa difícil, está passando por circunstância difícil, levanta o clamor. Seja um intercessor que vai gerar um fruto na vida de alguém. Um intercessor que vai ver os seus frutos de oração frutificarem na igreja. E alguém que tem a capacidade de clamar até que as portas se abram para você. Resgate o valor do teu clamor. Porque o que esta mãe foi fazer foi isso, foi interceder, foi clamar por socorro. Qual é a colocação dela quando ela está frente a frente com Jesus? Senhor, ajuda-me, ajuda-me. Ela clamou com toda a sua força. Ela pediu com toda a sua fé. Quando a gente se põe a clamar, quando a gente se põe a buscar, a gente tem que estar preparado para outra coisa que eu aprendo nessa história, para o tempo do silêncio. Então eu quero te dar um conselho: valorize e cresça no tempo do silêncio de Deus. Valorize ele e cresça no tempo do silêncio, porque muitas vezes a nossa fé vai ter que enfrentar o processo do silêncio de Deus. Quando essa mulher chegou com toda a sua esperança, com toda a sua convicção, olhando para Jesus e sabendo que Jesus podia mudar a história da vida dela, e despejou o seu coração diante de Jesus, clamando a Ele, o que Jesus fez? Virou o olhar e continuou caminhando e não falou nada. Muitas vezes o nosso senso de imediatismo, eu quero para agora, eu preciso para agora, é nesse momento, tem que acontecer, nos faz ter a falta da compreensão necessária que o tempo do silêncio de Deus é importante para nós também. E às vezes, por não entendermos o tempo do silêncio de Deus, a gente julga e diz assim: está demorando, Deus se esqueceu, quando é que meu filho vai ser liberto, meu marido vai ser liberto, meu casamento vai ser restaurado, quando que eu vou ser curado, quando que as coisas vão dar certo para mim? E quando a resposta não vem do céu, sabe o que muitas pessoas começam a fazer? Começam a procurar outros, dizer: irmão, ora por mim, está difícil, viu? Estou com problema na casa, na família, estou com problema nisso, até o cachorro está com problema lá em casa, assim, sabe? E chega no outro: irmão, estou sofrendo, ora por mim, estou sofrendo, a minha vida é só um martírio. Ô irmão, eu chego, e começa a falar. E aí vai para a gente até que não é da igreja: ah, minha vida está difícil. E começa a abrir a sua vida para todo mundo, achando que as pessoas vão ter resposta para elas, as pessoas vão poder fazer alguma coisa para elas. Como que se um dinheiro que alguém pudesse te dar
resolvesse os seus problemas. Como que se um remedinho que alguém pudesse te dar trouxesse realmente a cura que você precisa. E a gente às vezes para de esperar no tempo de Deus e a gente quer que pessoas resolvam os nossos problemas. Mas eu quero te ensinar algo aqui. Se você partilhar da sua intimidade e das suas lutas diárias com pessoas erradas, você acaba criando novos problemas para você mesmo. Você cria outros problemas. Você acha que essa mãe da história não chegou a se desesperar e tentar solução para a filha dela em todos os lugares? Com certeza. Eu tenho convicção disso. E eu tenho a liberdade de pensar com você o seguinte. Eu quero que você mergulhe comigo nesse momento. Você acha que ela contou para alguém que ela ia atrás de Jesus? Você acha que ela falou para alguém que ela ia atrás de Jesus? Provavelmente não. Provavelmente ela ouviu falar quem Jesus era. Ela ouviu a respeito daquilo que ele podia fazer, daquilo que ele podia realizar. E mesmo sabendo quem ela era, ela acreditou de todo o seu coração que Cristo podia mudar a sua história. Provavelmente se ela tivesse compartilhado com alguém do seu povo, da sua fé, iria dizer para ela assim: ei, você está maluca? Você é cananeia, ele é judeu. Ele não vai falar com você. Ele vai te ignorar. Não, para com isso. Você já tentou de tudo. Não, tua filha não tem jeito. Você tem que se conformar, é isso aí mesmo. Mas ela insistiu em perseguir Jesus. Perseguir, ir atrás, sabe? Ir em busca dele. Às vezes a gente se esquece que o nosso foco tem que ser Ele, que a nossa vida é a partir de e nele. A nossa vida é a partir de Jesus e em Jesus. Não rompa o silêncio da tua vida com pessoas erradas. Abre o teu coração diante do Senhor. E aí vem um processo, porque muitas vezes vem o silêncio de Deus. Mas algumas vezes Deus rompe o silêncio para dizer um sonoro não. Ô Deus, o Senhor ficou tanto tempo caladinho aí, o Senhor fala comigo e ainda fala não? Ô Deus, mas eu estou sendo fiel. Ela foi ignorada por Jesus no primeiro momento, e quando ela insiste por atenção dele, ele diz não. Eu não vou fazer o que você quer. Não é da maneira que você está pensando. O que você faria no lugar dessa mãe desesperada? Não está entendendo a minha dor. Quantas vezes a gente faz assim com Deus? Quantas vezes a gente faz assim no nosso dia a dia? Não está entendendo o meu sofrimento. Não está entendendo o meu propósito. Então eu quero te perguntar, se Deus te disser não hoje, você está preparado para isso? O que você vai fazer se hoje Deus disser para você não? O que você vai fazer? Como você vai reagir? Como você vai se posicionar com a sua fé diante do não de Deus? Porque o não de Deus dói. Porque a gente entende que Ele é a fonte. É através dele e nele, mas de repente vem um não sabe, diante daquilo que a gente mais esperava, mais desejava. Aí vem o não de Deus. Se o não do pai e da mãe, humano e natural, já dói, o não de Deus então? Quantos aqui foram adolescentes? Talvez alguns aí já faz tempo, né? Mas tudo bem. Mas você já recebeu aquele sonoro não do seu papai e da sua mamãe? Não vai, mas não vai. Quantos papais e mamães de adolescentes tiveram que olhar para os filhos e dizer para eles: não, você não vai fazer. E o filho fica com um bico desse tamanho, a criança fica com um bico desse tamanho.
Porque o não incomoda, o não dói. Mas o não de Deus não é para fazer você desistir, mas é para te ensinar a resistir. O não de Deus não é para que você desista, é para que você resista. O não de Deus muitas vezes acontece para te levar a patamares novos que você nem poderia imaginar, porque você está aprendendo a resistir pela fé. O não de Deus é para fazer com que você vença desafios ali na frente grandiosos, que aqui atrás você não teria condições, mas o não de Deus te impulsionou a ser mais forte, mais preparado, mais determinado, mais determinada para resistir a desafios e imposições maiores ali na frente. Então o que você vai fazer diante do não de Deus? O que esta mulher fez diante do não de Deus? Vou embora. Jesus disse não para mim. Ela não parou. Ela se posicionou com a fé. Ela queria algo, ela necessitava de algo. E ela sabia que Jesus era a fonte. E ela não parou de gritar e de clamar. E o que essa mulher clamava? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Senhor, tu és o filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quem clamou dessa outra maneira? Bartimeu. Bartimeu foi aquele que também, ao ouvir que Jesus estava passando, começou a gritar e a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que interessante, Bartimeu começou a clamar e a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que a multidão fez com Bartimeu? Fica quieto, calado. O grito de Bartimeu incomodou a multidão. O grito de Bartimeu incomodou a multidão. E o grito da mulher cananeia, da mãe da história, incomodou os discípulos ao ponto de dizer: mestre, por favor, faz alguma coisa, porque essa mulher está vindo gritando atrás de nós. Agora você imagina a cena comigo, por isso que eu quero que você mergulhe comigo. Imagina a cena comigo, Jesus caminhando, os discípulos, provavelmente outras pessoas com ele ali, Jesus caminhando, e uma mulher atrás gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Você sabia que essa frase, esse reconhecimento, tem algumas coisas e alguns detalhes dele muito importantes? Primeiro, ela reconhece que ele é Senhor, se prostra e o adora. Ela adora ele. Então ela traz um reconhecimento nesse ato dela. Ela estava declarando para todo mundo: ele é o Senhor, ele tem autoridade. E quando ela diz: tu és o filho de Davi, ela estava reconhecendo: tu és o filho de Deus, porque o Messias iria vir da linhagem de Davi. Ela estava dizendo: o Senhor é o filho de Deus e tem autoridade sobre a minha vida. Então ela estava declarando para que todo mundo ouvisse: ele é o filho de Deus, ele tem autoridade, e eu preciso que ele venha me socorrer. Mas quem estava ali? Era ela. Ela não pediu para ninguém chegar em Jesus e falar: Jesus, eu tenho uma amiga aí que está precisando de um milagrinho aí, uma libertaçãozinha, dá para o senhor ajeitar ao lado aí, conversar com ela ali, fazer uma oraçãozinha, pá, puf, acabou, o milagre aconteceu, ela vai embora feliz da vida. Não. Ela estava percorrendo o seu caminho. Outra lição importantíssima e valiosíssima desta mensagem: tenha coragem diante do caminho. É muito bom termos intercessores na nossa vida. Isso é lindo. É muito bom nós termos apoiadores, pessoas que vão investir na nossa vida, que vão investir no nosso ministério, que vão cuidar de nós. É muito bom ter amigos que fazem a diferença na nossa caminhada. Mas nem intercessores, apoiadores e amigos podem caminhar o seu caminho. Podemos caminhar com você, mas não por você. Você vai ter que ter coragem de caminhar o seu caminho. Você vai ter que ter coragem
de enfrentar a dificuldade, o desafio do caminho, como oportunidade de crescimento e de transformação. Você tem que olhar para a adversidade do caminho, as dificuldades do caminho e dizer a elas: vocês são apenas barreiras, que eu vou superá-las em Cristo Jesus. Vocês são apenas barreiras, limites, que a vida está tentando me impor, mas eu sirvo um Deus que transforma o sobrenatural. Eu sirvo um Deus que realiza coisas sobrenaturais, coisas impossíveis. Mesmo tendo tudo contra ela, tudo desfavorecia ela de estar ali, ela rompeu a barreira da dificuldade e ela trilhou o caminho necessário. Eu quero te perguntar nessa noite, olha bem para essa tela de celular, tela da televisão onde você está aí, e eu quero te questionar: você está pronta para superar as suas barreiras do caminho? Você está pronto para enfrentar o caminho? Você está com coragem para passar por esse caminho? Quais são as barreiras que você precisa superar hoje? Você precisa superar barreiras de medos? Você tem uma pessoa que tem medo de tudo? Você é uma pessoa que tem complexos, sentimentos de inferioridade, sabe, porque é gordo, porque é magro, porque é alto, porque é baixo? Tem complexo com o seu corpo, tem complexo com o jeito que você fala? Você carrega algum complexo em você? Você está pronto para superar isso? Você está pronto para colocar um ponto final no trauma? Ai, só eu sei o quanto que dói. Sim, mas você está pronto hoje para olhar para esse trauma e dizer: a partir de Cristo e em Cristo eu sou uma nova criatura, eu sou alguém curado, alguém liberto, alguém transformado. E o medo, o complexo, os traumas, as rejeições, as traições não vão me parar. Você está pronto para vencer mortes inesperadas? Pronto para superar o desemprego, a falência, a falta do dinheiro, o abandono, a violência? Pastor, mas dói, é difícil. Eu sei. Mas tudo isso que eu citei como barreira aqui fazem parte das aflições que a gente está sujeito a enfrentar aqui. É a forma com que você se posiciona que determina se elas só vão ser aflições ou se tornarão em sofrimentos que vão te aprisionar. Se são aflições, você olha para elas e diz: em Cristo eu tenho paz, em Cristo eu tenho autoridade, em Cristo eu tenho uma palavra de vitória liberada sobre a minha vida. É por isso que eu vou caminhar o meu caminho em fé. É por isso que eu vou levantar a minha cabeça, e aquilo que me aprisionava, aquilo que me prendia, aquilo que me fazia sofrer, será uma nova história de fé para ser contada. Será que nós estamos prontos para isso? Será que nós estamos prontos para ter aquilo que esta mulher teve? Sinceridade em sua fé. A sinceridade daquela mulher tocou o coração de Deus. Escute, a tua fé, a forma com que você se posiciona com ela, sempre vai incomodar Satanás. Sempre. Porque ele sabe que quando alguém se levanta em fé, as estruturas espirituais começam a ser transformadas. E isso sempre vai incomodar ele. Mas a tua fé também incomoda aqueles que não conseguem entender o porquê que você está se posicionando daquela maneira. Por que você está fazendo daquele jeito? O grito de Bartimeu incomodou a multidão. O grito desta mãe incomodou os discípulos. A ponto de serem por isso: para com isso. Mas ninguém sabe a tua dor. Ninguém sabe o porquê que você está gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você sabe o quanto dói no seu coração. Você sabe o quanto é limitante isso para você. É por isso que nessa noite eu estou dizendo para você: se levante e comece a gritar na tua casa, no teu lar, na tua vida: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não tenha medo de gritar, mesmo que as pessoas apontem você, porque não vão entender a tua necessidade,
não vão entender o porquê que você está fazendo daquele jeito, e provavelmente te apontem, te condenem, te questionem. Ei, não espere compreensão da tua fé daqueles que não escutaram aquilo que Deus te falou, daqueles que não viram aquilo que Deus te mostrou. Não brigue com eles, não aponte para eles, não retruque a eles. Faça como Bartimeu fez e faça como esta mãe fez. Continue clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque você sabe o que Deus está colocando no seu coração. Sabe por que aquela mulher continuou clamando? Sabe por que aquela mulher continuou gritando? Porque ela viu em Jesus a certeza da libertação da sua filha. O que você está vendo em Jesus? Como que você está vendo Jesus hoje? É muito difícil que eu vou falar isso aqui para você, mas eu preciso te dizer isso. Muitas vezes, nem mesmo a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, seus pais, seus líderes, seus pastores, seus patrões, amigos, estão preparados para enxergar a circunstância com a mesma fé que você. Não brigue com eles, não espere que eles ajam da mesma maneira que você. A única coisa que eu quero dizer para você: só não pare de lutar com uma fé sincera, olhando para Cristo e sabendo que Ele é o alvo da tua resposta, e sabendo que Ele pode fazer todas as coisas. E não pare de clamar até o ponto de provocar o seu milagre, porque o que aquela mulher fez foi provocar o milagre dela com uma fé sincera. Porque por Jesus, naquele momento, Ele tinha virado as costas, Ele tinha seguido o seu caminho, mas ela insistiu, ela persistiu, ela resistiu, ela teve fé. E ela continuou clamando, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ela vai para a presença dele, Jesus diz não para ela. Ela diz: Senhor, me abençoa, transforma a minha vida. E Jesus diz: não, eu não posso dar as coisas dos filhos aos cachorrinhos. Ela diz: mas eles comem das migalhas que caem da mesa. Ela não desistiu. Sabe o que aconteceu com ela? Ela desfrutou de algo que hoje está sobre a minha vida e a tua vida: da graça de Deus. Pela origem legal dela, ela não tinha direito àquilo, ela não tinha direito a receber nada de Jesus. Mas a fé dela, o amor dela pela sua filha, a determinação no coração dela, fizeram com que Cristo olhasse para ela com um olhar diferente, ao ponto de se impressionar com a sua fé. E ela então foi alcançada pela graça. Eu quero dizer para você: é a graça que nos alcança todos os dias. É através da graça que nós alcançamos refúgio. É na graça que nós encontramos paz. É na graça que nós encontramos livramento. É na graça que nós encontramos o suprimento diário daquilo que nós não merecíamos, mas do que nós necessitamos. Creia hoje que a graça te basta. Erga a tua voz, clama ao filho de Davi na tua casa. Use as armas da fé hoje. Use as tuas armas da fé. Ele veio para te libertar, Ele veio para destronar Satanás, Ele veio para quebrar as obras de maldições. Então levanta um clamor comigo hoje.